Bom, voltando, segunda parte, tema 4. E vamos agora, ó. No vídeo passado, a gente viu que a eletrosfera do átomo tem até 7 camadas. Essas camadas têm nome. Então vamos aqui, ó. Camadas eletrônicas. Camadas eletrônicas. Aí as camadas eletrônicas são 7, né? Camada K, camada L, M, N, O, P, até chegar na camada Q. Essas camadas, pessoas, têm uma quantidade máxima, né? Um limite de elétrons que cabem, né? Que podem estar presentes nessas camadas. Qual é o limite? Camada K, cabem 2 elétrons. Camada L, cabem 8 elétrons. Camada M, cabem 18 elétrons. Camada N, 32. Camada O, também 32. Camada P, cabem 18. E camada Q, cabem 8. Então repara que vai aumentando, né? Chega aqui e depois diminui da mesma forma. Aí, eu não sei se você está lembrado, a gente falou isso no outro vídeo. Cada camada pode ter um ou mais subníveis, né, na sua composição. A camada K só tem subnível S. A camada L tem subníveis S e P. A camada M tem subníveis S, P e D. A camada N tem subníveis S, P, D e F. Tem todos os subníveis. A camada N e a O são as camadas que comportam a maior quantidade de elétrons, certo? Então aqui é S, P, D, F. Aí aqui diminui, não tem F, né? Só S, P e D. Por fim, a camada Q só tem subníveis S e P. Aí, se você observar, né, esses subníveis que eu coloquei da maneira que eu coloquei, talvez eles já te comecem a puxar uma memória aí, já comecem a te trazer uma lembrança dessa distribuição eletrônica, caso você já tenha visto o assunto. Por que eu estou falando isso? Porque cada subnível comporta uma quantidade máxima de elétrons, né? E aqui, ó, o S comporta 2. Então 2, 2, 2, 2, 2 e 2. O P comporta 6. O D comporta 10. E o F comporta 14. Reparem aqui então que a gente já tem meio que dada, né, a cara do tal do diagrama de distribuição eletrônica, certo? Só que para chegar no diagrama a gente tem que lembrar o seguinte: essas camadas que a gente chama por letras, né, tem nome de letras, a gente poderia representá-la por números, né? Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada e por fim a sétima camada. Então um elétron vai apresentar de 1 a 7 camadas e cada camada tem um limite de elétrons possível, né, de estar presente naquela camada, e esse limite depende de quais subníveis estão presentes na camada em questão. Certo? Beleza, então. Aí, pessoas, existe o tal do diagrama de distribuição eletrônica ou diagrama de Linus-Pauling, né? Então aqui, vamos lá. Diagrama de distribuição eletrônica. No diagrama de distribuição eletrônica, a gente ordena os subníveis eletrônicos de cada camada em ordem crescente, ou seja, do subnível mais interno, né, menos energético, para o subnível mais externo, que a gente sabe que é o mais energético. Então vamos colocar o seguinte aqui, ó. Vou fazer um negócio bem colorido, bem fofo. Camada K só tem subnível S, né? Então aqui eu vou chamar de 1S.
Só que no subnível S, a gente sabe que cabem 2 elétrons, então a gente vai chamar de 1s2. E aí, eu posso escrever os subníveis, ou caceta, né? Não foi uma boa ideia, igual de cor. Eu posso escrever os subníveis, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É que é 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui, ó, 3, 4, 5, 6. E aqui 4 e 5, né, que são os subníveis de cada camada, né, como a gente colocou aqui atrás, né. Aí, todas as camadas têm subnível S, né, então a gente tem 5S, 6S, 7S. As camadas, exceto a primeira, todas elas têm subnível P. Depois subníveis D, só da camada 3 a 6. E por fim subníveis F, que só tem nas camadas 5 e 4. E aqui, quantidade máxima de elétrons por subnível, né? Estou colocando aqui 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no subnível F. E como é que eu leio, né? Como é que eu faço a leitura do diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling? Bom, a gente vai começar sempre do cara de menor energia, então aqui menos energético, e vai progressivamente caminhando pelo diagrama até o mais energético. E a sequência aqui, ela é sempre diagonais, né? Eu vou passando pelos subníveis em diagonal decrescente da direita para a esquerda, né? Então, pau, blá, aqui, e por fim eu chego no 7p6, que é o subnível de maior energia. Então, pessoas, a gente precisa, né, para realizar qualquer distribuição eletrônica, a gente precisa decorar o diagrama de distribuição eletrônica que está representado aí nesta folha, correto? Vamos fazer alguns exemplos agora, né, de distribuição. Para exemplificar, eu vou usar aqui alguns elementos químicos. Vou colocar em ordem crescente, tá, dos números atômicos. Então vamos começar distribuindo o lítio. Depois distribuímos o magnésio, sei lá. Depois a gente vai fazer o cloro, acho uma boa. E para não ir muito longe, vamos pegar o ferro. Pessoas, a regra aqui é bastante simples, tá? Ela se aplica a qualquer distribuição eletrônica que você tiver que fazer. Lembra que a sequência começa do 1s2 e vai seguindo, né? Então aqui, reparem o seguinte, eu escrevo 1s2. Quando eu coloco esse 1s2, o que eu estou informando, né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, o átomo de lítio apresenta camada K, e nessa camada K tem 2 elétrons. Só que vamos lembrar, né, do tema 3. Esse 4 diz para mim que existem 4 prótons e 4 elétrons. Então a distribuição do lítio vai até 4. Então eu vou para o próximo subnível. Então aqui vai ficar 2s2. O total de elétrons que eu coloquei aqui, então, ó, foi 4. Cheguei no valor que eu precisava, acabou a distribuição eletrônica. Dá para dizer, então, que um átomo de lítio apresenta 2 camadas, por exemplo. Ele tem camada K e tem camada L. Magnésio. Bom, o que dá para falar do átomo de magnésio? Dá para pensar que ele tem 12 elétrons, a distribuição dele vai até 12. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui um detalhe importante, que eu acho que é o único detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte: eu só vou para a próxima
para o próximo subnível se o anterior estiver completamente preenchido, certo? Se você tiver o subnível anterior incompleto, você não pode migrar para o próximo. Então dá para dizer o que do átomo de magnésio? Dá para dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas. Ele tem camada K, camada L e camada M também. Vamos para o cloro, 17. Cloro 17, eu vou até 17, então S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ó, já deu 12, né? Eu quero chegar em 17, 3P5. Um átomo de cloro, tal qual o de magnésio, também tem 3 camadas eletrônicas. Certo? Ferro. Átomo de ferro. Até 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, temos 18. Depois de 3P6 vem 4S2 e por fim vem o 3D, no caso do ferro, 3D6. Aí aqui um cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte: o átomo de ferro tem 4 camadas eletrônicas, certo? Ele vai até a camada N, né, que ela está aqui. Só que o último subnível da distribuição eletrônica do ferro foi o 3D6. O que isso indica pra gente? Isso indica pra gente que o subnível mais energético do ferro é o subnível 3D. Só que a última camada do átomo de ferro é justamente a camada 4. Certo? A gente já, não lembro se a gente já discutiu isso, né, no vídeo anterior, se a gente já falou sobre. Não, acho que não faria sentido falar sobre o vídeo anterior. Vou pegar o sódio aqui, só para dar mais um exemplo. Sódio 11. Aqui você teria 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Essa distribuição do sódio, desta maneira, ela está em subníveis em ordem crescente de energia, né? Se você quiser fazer a distribuição do sódio em camadas, ela ficaria assim, ó. Na camada K tem 2. Na camada L eu tenho 8. Na camada LM temos 1. A última camada, né? Última camada do átomo, quando eu faço a distribuição eletrônica, é a camada mais relevante. Esta última camada tem o nome de camada de valência. E os elétrons da última camada são chamados elétrons de valência. Certo? Então a gente pode afirmar o seguinte: no átomo de potássio existe um elétron na sua camada de valência. Isso é importante a gente observar, a gente falar sobre, porque no futuro, quando a gente for ver ligações químicas, né, quando a gente for discutir ligações químicas, a gente vai ter que entender o seguinte: os átomos, né, se ligam perdendo ou recebendo elétrons, né, e pela camada de valência a gente consegue determinar quem tem tendência a perder e quem tem tendência a ganhar elétrons. E aí temos 1 minuto, só para ilustrar um negócio aqui. Se eu escrever, se na sua distribuição eletrônica você chegasse em algo assim, ó, sei lá, 4D3. Qual leitura você faz esse 4D3? Né? O que é o 4? Bom, o número maior, o número maiúsculo, por assim dizer, é a camada a qual eu estou me referindo. O que é a letra? A letra é o subnível. É bom deixar isso bem claro. E o númerozinho aqui é a quantidade de elétrons presente naquele subnível em questão. Tá? Só para deixar isso bem claro, porque eu já dei alguns exemplos no verso aqui, né? Mas eu não não fiz essa distinção. Beleza? Vou cortar aqui, senão o YouTube me corta. No próximo vídeo a gente fala um pouco sobre íons e fala algumas curiosidades dessa distribuição eletrônica. Beleza? Até daqui a pouco.